Agora, uma outra maneira de você perceber essa idolatria que eu estou dizendo, a instituição religiosa, não é? A estrutura da igreja, ou os seus concílios, a sua tradição, é observar que isso realmente mostra que para um católico romano, não é? Talvez fiel, né, que seja bem praticante mesmo, e que acaba olhando para o protestantismo como algo diabólico e rejeita, nem sequer, sem sequer conhecer, não é? Ou só interpreta o protestantismo a partir das lentes dos próprios católicos romanos e não quer ter o diálogo para poder compreender o que é de fato o protestantismo, não é? O que nós podemos ver aí de tudo é que a igreja está acima de tudo, inclusive do próprio Deus. Aí eu poderia dizer, não, você está ficando louco, pastor, isso aí é uma acusação muito séria. Não, calma aí, vamos lá. Vamos lá. Primeira questão importante, para mostrar que muitas vezes esse pensamento vai a um nível tão extremo, não é, de defender a igreja e a tradição, que eles se colocam acima de Deus. Como é que a gente consegue ver isso? Vamos fazer uma pergunta aqui, olha. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem deu os mandamentos no Sinai? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Tá? Eu vou ler aqui os 10 mandamentos para vocês. Tá? Você pode ler isso em Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 6, mas eu vou para aliás, Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6, mas eu vou aqui ler em Êxodo 20, tá? Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Tá? Esse é o prefácio dos mandamentos. Agora, vamos lá, vamos para os 10 mandamentos na Bíblia, aqui. Aqueles dados por Deus, não é? Por meio de Moisés. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, não é? Segundo mandamento, tá? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tá? Quarto mandamento agora. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Certo? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Vamos para o quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento, finalmente, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estes são os 10 mandamentos, não é? Dados por Deus lá no Monte Sinai por meio de Moisés. É isso que nós temos na Bíblia Sagrada. Certo? Esta é a verdade. Mas como um católico romano que fui, não é, que aprendi na catequese, não foi assim que eu aprendi os mandamentos. Não foi assim que eu aprendi os mandamentos. Eu vou ler o que eu aprendi como católico romano acerca dos mandamentos. Primeiro mandamento, chamado de 10 mandamentos, viu? Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é verdade, certo? Mas isso aqui tem muito mais a ver com o resumo da lei que Cristo ensina nos evangelhos, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas, certo? Segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Guardar os domingos e festas de guarda. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e o 10º, não cobiçará as coisas alheias. Foi isso que eu aprendi como católico romano. Vocês perceberam a diferença? Deu para perceber a diferença daquilo que eu li na própria Escritura Sagrada, os 10 mandamentos dados por Deus, não é por meio da lei de Moisés ao povo, tá? O que foi dado no Sinai por Deus, daquilo que nós estamos lendo no Catecismo Católico Romano sobre os 10 mandamentos, contido 10 mandamentos.
Basicamente, como há uma ênfase na catequese ou no catecismo, o fiel católico vai geralmente ao catecismo e não ao próprio texto sagrado, né? E o resultado? Nós temos uma diferença aqui gritante, tá? Não é um detalhe sem valor, é uma diferença gritante. Eu chamaria isso ainda de uma grande conspiração, sem exagero, né? Por quê? Vamos lá. Qual é o primeiro mandamento de acordo com a Bíblia? Não terás outros deuses diante de mim. Como eles colocam, amar a Deus sobre todas as coisas. Até aí tudo bem. A teologia é essa, tá? Até aí tudo bem. Mas, no segundo mandamento da Bíblia, o que está escrito? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia à milésima geração daqueles que me amam. Esse é o segundo mandamento na Bíblia. Não farás para ti imagem de escultura, que tem a ver com culto, não é? Qual é o segundo mandamento o segundo mandamento no catecismo católico? Não tomar o seu nome santo, o seu santo nome em vão. Peraí, como assim? Porque não tomar o nome de Deus em vão, na Bíblia é o terceiro mandamento. Como lemos aqui, ó, tá? O versículo 7 de Êxodo 20. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui é o segundo mandamento no catecismo católico, tá? É o segundo mandamento. A pergunta é: onde foi parar o mandamento sobre proibição de fazer imagens de escultura para cultuar a Deus? Cadê o mandamento? Na lógica, se eles tiram o segundo mandamento, ficariam 9. Não são 10? Ficariam 9. O que eles fazem de maneira, assim, sabe, sutil, mas é quando você lê a Escritura você enxerga isso de maneira clara. Eles pegam o 10º mandamento e dividem em 2. O 10º mandamento nos diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não é nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É um mandamento só. É um mandamento só, tá? Inclusive, pode pegar aí a sua Bíblia hebraica, é um mandamento só. Pode pegar a Septuaginta, é um mandamento só. Isso tudo é o 10º mandamento, certo? O que eles fazem? Eles tiram o segundo mandamento, que fala sobre a proibição de fazer imagens para culto, não é? Imagens de Deus e imagens para culto, tá? E eles duplicam ou dividem nesse sentido o 10º mandamento, não é? Para que o número 10 permaneça ainda. Eles dividem aquilo que é um mandamento só em 2. Eles colocam o 9º mandamento, não desejar a mulher do próximo, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Sendo que no texto da Bíblia, esses mandamentos, isso aqui, são um mandamento só. É um mandamento só. Não são 2 mandamentos. É um mandamento só. Não é? É você não cobiçar aquilo que é do seu próximo. Mulher, casa e todo o resto. Isso é o mandamento. É o 10º mandamento na Bíblia. Entende a situação? E tiram, nesse sentido, o segundo mandamento. Agora para pensar, veja que se não é conveniente. A Igreja Católica Romana, ela é culturalmente conhecida, não é, por suas imagens. Não é? O que você tem de destaque, se você vai, sei lá, você não é cristão, resolveu frequentar uma comunidade cristã. A grande diferença visual que você vai enxergar de cara quando você for a alguma comunidade cristã, para saber se ela é católica ou é protestante, é justamente com relação às imagens. Se você chega numa igreja protestante, você não vai encontrar de maneira comum imagens ali, tá? Mas se você chega numa igreja católica romana, você vai ver de cara as imagens no ambiente do culto, no ambiente ali onde eles se reúnem para adoração. Entende a situação? Imagens que são veneradas, as pessoas apontam para elas, se dobram, beijam essas imagens, tocam essas imagens e tem, nesse sentido, uma veneração gigantesca por essas imagens. Ora, o segundo mandamento na Bíblia proíbe justamente de fazer isso. Se prostrar diante de imagens, fazer imagens para o fim de culto, porque essa é a maneira pagã de adoração, e Deus proíbe o seu povo de adorar dessa forma. E aí, convenientemente, no Catecismo da Igreja Católica Romana, você não tem esse mandamento. Por quê? Qual a razão disso? Não é? Será que não é claro perceber que se esse mandamento estivesse no Catecismo da Igreja Católica, os próprios fiéis questionariam?
Mas peraí. Se o texto está dizendo para não fazer imagens e não se prostrar diante delas, se há uma proibição para se cultuar a Deus dessa forma, não é? O que nós estamos fazendo aqui? Não é justamente isso? Não é justamente isso que nós estamos fazendo? Estamos cultuando a partir de uma cultura, né, de uma ótica pagã e não cristã de verdade? Aí há uma outra pergunta a mais, né? Quem foi que deu autoridade à instituição católica romana para fazer uma coisa dessas? Para pensar nisso aí. Não é? Para pensar nisso aí. Os caras foram até os 10 mandamentos, olharam, não é? Perceberam que o segundo mandamento causaria problemas, não é? Causaria problemas, questionamentos, não é? E então simplesmente eles excluem esse mandamento. Eles excluem. E não adianta vir com a ideia de que, não, mas eles já estão propostos aqui no primeiro mandamento. Não, não estão não, tem que ser claro. Se a lista foi dada assim por Deus, por que alterá-la? Vocês querem ser mais sábios do que Deus agora? Deus ordenou isso ao seu povo. É um princípio. É claro que tem a sua maneira de ser aplicado, mas é um princípio pétreo da lei de Deus, é a palavra dele, não pode ser alterada. E o que eles fizeram foi isso. Ou seja, para uma instituição religiosa fazer uma coisa como essa, os componentes dessa instituição, não é? Os membros, a liderança, tá? O colegiado, eles devem se entender como sendo superiores à revelação divina de Deus em sua palavra. Essa é a única maneira para você alterar os mandamentos. É você se entender como se a instituição ela estivesse acima da própria Escritura, acima do que Deus disse em sua palavra. Pergunta para um judeu, não é, se eles ousariam alterar qualquer coisa na Torá. Pergunte a um judeu, não é? Se eles ousariam alterar qualquer coisa no texto sagrado. Eles não fariam isso, porque eles entendem perfeitamente, não é, que a palavra de Deus é a autoridade máxima sobre o povo, e esse também é o entendimento cristão. Esse é o entendimento cristão, pessoal. Essa é a realidade. Vocês estão vendo aqui de maneira muito clara algo que é conspiratório. É conspiratório. A ideia realmente é omitir que Deus proíbe aquilo que é praticado hoje no catolicismo romano. A realidade é essa. Não adianta negar, tentar fazer ginástica mental, ginástica filosófica, teológica. O fato é esse. O fato é esse. Não adianta também querer usar o argumento de que, mas aí uma coisa foi a proibição de imagens naquele contexto que era claramente pagão. Você tem o paganismo e você tem o povo de Israel, que é um povo separado do povo santo, não é? E então, para ser diferente dos pagãos, o que nós como cristãos fazemos em termos de imagens, não é a mesma coisa. Mas como não? E por que excluir então os mandamentos no catecismo de vocês? O mandamento, o segundo mandamento no catecismo de vocês? Como não é a mesma coisa? Será que não fica claro que essas ações, elas são, na verdade, o grande problema cristão na história? Um dos problemas que nós temos como cristãos na história, e é demonstrado na Igreja Católica Romana, é essa absorção da cultura. Não é? Esse é um problema, porque a cultura ela não é neutra, tá? Ela não é neutra. Então, ela não é pecado essencialmente falando, mas ela tem muito pecado, há muito na cultura que é ruim, que é danoso, que é contra a lei de Deus. E os princípios deles são universais, absolutos. É a verdade. Não é? E quando eu não tenho esse filtro, tudo aquilo que é da cultura acaba absorvendo. Então não está claro que essa cultura de imagens, não é, que já desde o iniciozinho começou ali a se expandir entre a cristandade, é fruto dessa absorção cultural? Porque você vê imagem aonde? Naquele contexto greco-romano, onde havia muita idolatria, onde havia um verdadeiro panteão de ídolos, de deuses, não é? Greco-romanos, e a igreja cristã ela se desenvolve no mundo gentílico e acaba absorvendo essa cultura. Israel vacilou com relação a isso também no passado. Estarem ali em Canaã levou eles também a serem influenciados, e eles abraçaram também a idolatria e profanaram o templo de Deus. Então, perceba, esse tipo de tentação, não é, de influência também acontece com relação à igreja cristã. E o fato é esse, quando você olha para o texto sagrado e você vê os 10 mandamentos claros, objetivos ali, não é? Você não tem dúvida, mas quando você olha para o catecismo da Igreja Católica Romana e a lista dos 10 mandamentos que eles têm, você não vê a mesma coisa. Você percebe que é proposital, é muito conveniente excluir o segundo mandamento, tal qual está na Bíblia. E ainda chamar de 10 mandamentos, por favor, né? Uma outra coisa que é alterada aqui,
Ou seja, se exclui o segundo mandamento, porque fala de imagens, não vamos falar sobre isso no nosso catecismo, para quê? Para ninguém ficar questionando. E se duplica o 10º mandamento, sendo que não tem... Veja, não dá para fazer isso. Entendam, não dá. Pode pegar sua Bíblia hebraica ou a própria Septuaginta. Não é? O 10º mandamento não pode ser dividido. É uma coisa só ali, quando fala de não cobiçar a mulher do próximo, e nem a casa, nem os pertences dele. É um mandamento só. Tá? Um mandamento só. E ainda mais... por exemplo, o 4º mandamento, que é guardar o dia de sábado, eles colocam como terceiro. E eles colocam aqui, guardar domingos e festas de guarda. Olha, vamos lá. Como um cristão reformado, eu também não sou sabatista. Eu também compreendo que o dia do Senhor deve ser observado no domingo. Há uma razão teológica para isso, tá? Há uma razão teológica da qual usamos não só o Antigo Testamento, mas também o Novo para justificar, para explicar. Mas alguém pode discordar, o que não há problema. Essa é a nossa convicção como cristãos reformados. Porém, no entanto, apesar de tudo isso, apesar de termos uma convicção assim e de guardarmos o dia do Senhor, como o sábado cristão, mas no domingo, a ideia é essa, o nosso Shabat é o domingo nesse sentido, é a nossa compreensão no Evangelho, ainda assim, nós entendemos que nós não temos o direito de criar um catecismo e alterar o que está escrito no próprio texto sagrado, sábado para domingo. Foi o que vocês fizeram. Nós preferimos, nós temos prazer, tá bom? De explicar a razão de nossa fé, sem ter que fazer alterações naquilo que o próprio texto diz. Não é? A prova disso, deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Espera aí, deixa eu pegar minha mochila. O nosso catecismo reformado, não é? O catecismo de Heidelberg, vou mostrar para vocês isso aqui agora, né? Vou mostrar para vocês agora o nosso catecismo, como é que nós tratamos a questão dos mandamentos, tá? Para vocês perceberem que nós não estamos nem um pouco interessados em alterar as coisas de maneira arbitrária para omitir certos pensamentos. Olha só. Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 34, domingo 34, tá? Está aqui, ó. Acho que não vai dar para ver porque está estourado. Mas eu vou colocar aqui o texto do catecismo na descrição do vídeo, tá? Nós temos aqui, ó, pergunta 92. O que diz a lei de Deus? Pergunta 52. E aí vai dizer, então falou Deus todas essas palavras. Ou seja, o que o nosso catecismo faz é pegar o próprio texto de Êxodo 20, copiar e colar aqui. Nós nem sequer explicamos quando vamos falar sobre a lista dos mandamentos. A exposição vem depois, mas colocamos o próprio texto. É Ctrl+C, Ctrl+V. Não vamos alterar nenhum nome, nada. É o próprio texto. Quando você lê o nosso catecismo, a resposta à pergunta 92, o que você vai encontrar aqui é o próprio texto de Êxodo 20. É o que você vai encontrar. Tá? Nenhuma alteração. Então, quando chegamos aqui, tá aqui a lista. Aí tá o primeiro mandamento: não terás os deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visa a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Ou seja, citamos os mandamentos integralmente como estão na Bíblia, não é? Na Torá. Nós não alteramos absolutamente nada. É dever nosso explicar a partir de nossa teologia o que esse mandamento está exigindo de nós e não alterar. E é o que vocês fizeram aqui. Vocês simplesmente colocaram guardar domingos e festas, e esse tipo de atitude, não é absolutamente autoritária, onde a escritura sagrada, divina, a própria palavra de Deus registrada para todas as gerações, é tratada como um elemento secundário e como se a instituição cristã, religiosa, estivesse acima da própria Escritura. Como se a igreja, enquanto instituição, tivesse autoridade suprema, autoridade acima da Escritura. E aí fica muito fácil dizer quem é certo e quem é errado. Dizer qual é a interpretação correta, qual não é. Nós podemos arbitrariamente simplesmente rejeitar ou aceitar as coisas. Por quê? Porque a Escritura Sagrada,
ela é só um pretexto religioso, ou então ela é só uma bela tradição que nós temos, mas que não determina tudo em nossa vida e nossa prática. Logo, ela não é a palavra de Deus. Vocês podem dizer isso, mas na prática a Escritura não é respeitada como palavra de Deus, porque vocês alteram dela o que quiserem. A realidade é essa. Acrescentam livros, escolhem o seu cânon preferido no Antigo Testamento, não é? E aí, quando chega em relação aos mandamentos, alteram a ordem dos mandamentos, substituem nomes, excluem mandamentos, duplicam outros. Quem foi que nos deu autoridade assim? Vão querer usar o argumento subjetivo, não é? De que foi Deus? Deus que mandou vocês fazerem isso, foi? Então, realmente é muita incoerência, percebe? Então, assim, é um tipo de arrogância triste, porque isso mostra que, muitas vezes é demonstrado que vocês entendem a instituição católica apostólica romana acima, não é? Acima do próprio Deus, que deu a sua palavra, tá? Que deu a sua palavra, que revelou a sua palavra, não é? Sem contar que, além de tudo isso, não é? É possível notar nos concílios, na própria tradição, que vocês também se colocam acima, não dos apóstolos, porque eles eram homens como nós somos, mas eles eram homens o qual Deus escolheu para registrar a sua palavra. Existem autores sagrados que formaram o cânon do Novo Testamento. A igreja só reconheceu isso, a igreja não formou o cânon, ela reconheceu isso. Os autores sagrados estavam falando na categoria de profetas, por exemplo, como era no Antigo Testamento. Então é texto sagrado, é coisa sagrada, é material sagrado, não é? Mas vocês às vezes demonstram que se colocam acima dos próprios apóstolos nesse sentido. Por quê? Porque eles ensinaram uma coisa e vocês criaram dogmas que são distintos ou vão além do que eles ensinaram, não é? Isso é absolutamente estranho, tá? É por isso que eu não sou um católico romano. É por isso que eu sou apenas um cristão, não é? Ou seja, eu sou um católico apostólico, mas não sou romano, tá? Eu creio numa igreja só, que é católica e apostólica, que é santa, certo? Mas não é romana, tá? Não posso, não dá. Agora, um detalhe para poder concluir o vídeo aqui. Esse tipo de problemática você não só encontra no catolicismo romano, ou na própria ortodoxia, de repente. Não. Você vê isso também em muitas comunidades evangélicas. O evangelicalismo tem sido uma demonstração de heresias, de bagunça, de desordem muito grande. Veja, não confunda as coisas. Eu não estou generalizando, dizendo que toda a igreja evangélica é assim. Não. Mas no evangelicalismo, nessa cultura evangelical de comunidades cristãs, não há ordem, porque houve um abandono, aí sim, generalizado, da confessionalidade. Tá? Então, dá para você perceber no protestantismo quais são as comunidades realmente históricas, confessionais, que guardam as tradições. Você consegue perceber. Mas saiu desses ambientes, não é? Quando você vai para o centro do evangelicalismo, que você vê relativismo e muita bagunça. E uma das coisas que acontece muito semelhante, não podemos fazer um paralelo nesse sentido com o catolicismo romano, é justamente a questão de que você percebe que, por exemplo, eles também não têm a Escritura como sendo a palavra autoritativa e final de Deus, e por isso, não é? Eles também acreditam em novas revelações, e novas revelações trazem novas doutrinas, tá? Revelações superiores aos dos apóstolos, o gnosticismo aí, né? Revelações superiores aos dos apóstolos, que foram dadas somente aos cristãos dessa geração, e com isso você meio que deixa a Bíblia de escanteio. É o que acontece. Eles usam novas revelações para justificarem suas práticas estranhas e seus dogmas estranhos. Tá? É isso que acontece, né? E se você vai questionar, e eu já fui um neopentecostal, eu sei disso aí muito bem. Se você vai questionar se aquilo está errado, e quando eu fui um neopentecostal, o que eu ouvi do pastor, né, do suposto pastor que cuidava ali da comunidade, era que eu era uma pessoa muito religiosa. Você é muito religioso, é muito religioso. Por quê? Porque eu estava questionando coisas que eu via que não eram bíblicas. E eu fui acusado de muito religioso. Não é? Ou seja, eles têm realmente esse entendimento de que a igreja, a instituição deles, ou o líder, não é? Ou o seu suposto apóstolo, está acima, tem autoridade divina, e o que ele fala, não é? Usando o termo católico ex cátedra, não é? O que ele fala também é infalível, é o próprio Deus falando. E nesse entendimento, não é?
você tem um relativismo terrível, não é? E algo que realmente mantém aquelas instituições como sendo infalíveis, não é? Se há um profeta de Deus ali, se há um apóstolo ali que fala nesse sentido de maneira infalível a própria palavra de Deus, para que ainda sustentar uma Bíblia Sagrada? A Bíblia perde o seu valor, ela não tem sentido e, na prática, ela perde o seu lugar na igreja. A verdade é essa. Não há uma preocupação sobre o que a Escritura ensina. De maneira que esses aí podem alterar o que eles quiserem, alterar os mandamentos, alterar tudo. Por quê? Eles podem justificar dizendo Deus falou, Deus falou, Deus falou. Esse é o erro que nós vemos também no catolicismo romano, tá bom? Então reflita sobre isso, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu.